A respeito de redes de computadores e aplicativos básicos para uso de internet e intranet, julgue o item subsequente. Entre os protocolos que compõem o TCP/IP, inclui-se o IP, que se localiza na camada de transporte da arquitetura TCP/IP. Certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, nós temos que compreender a arquitetura TCP/IP e descobrir onde se encontra o protocolo IP. Primeira dica: quando a gente fala sobre a arquitetura TCP/IP, ela é formada basicamente por 4 camadas. Nós temos aqui a camada de acesso à rede, que é a camada 1, que pode ser chamada de camada de interface de rede também. Nós temos a camada 2, que é a camada da internet, também conhecida como camada de rede ou de interrede. E temos também a camada 3, que é a camada de transporte. Além disso, acima dessa camada de transporte, temos a 4ª camada do modelo TCP/IP, que é a camada de aplicação. Este é o modelo TCP/IP, porque ainda temos o modelo OSI ou ASI, que é um outro modelo aí, é de 7 camadas, mas o modelo TCP/IP é de 4 camadas. Bem, como é que funciona basicamente? Nós temos aqui na camada de aplicação os protocolos que respondem às diversas aplicações que o usuário utiliza, como o HTTP para acessar páginas da web, o HTTPS para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, o FTP para transferência de arquivos, o Telnet para acesso remoto, o SSH para acesso remoto criptografado, o SMTP para enviar e-mail, o POP para receber e-mail e o IMAP também para recebimento de mensagens de e-mail. Já o DNS é o sistema de nome de domínios que converte as URLs digitadas em IP. O RTP e o RTSP são feitos para transmissões em tempo real. Então percebe que aqui eu dei vários exemplos de protocolos da camada de aplicação. Já na camada de transporte, nós podemos destacar 2 protocolos. O próprio TCP, que é o protocolo de controle de transmissão e que é orientado à conexão porque verifica se os dados chegaram no destino e verifica se eles chegaram na mesma ordem, isto é, também verifica a integridade. E o UDP, que está aqui na camada de transporte e não é orientado à conexão porque não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica a sua integridade. Isso é a camada de transporte. Na camada de internet ou de interrede, aí nós temos o protocolo IP, que é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet, e também o ICMP, que é um protocolo para controle de mensagens. Então, o IP, que é o que a questão pede, percebe que ele está na camada de internet, ou a camada da internet. O IP não está na camada de transporte. Na camada de transporte é o TCP e o UDP. E finalmente aqui, quando a gente fala da camada de acesso à rede, aqui a gente pode botar alguns padrões de conexão de rede, como DSL, o próprio padrão Wi-Fi, redes locais do padrão Ethernet, esses estão na camada de acesso à rede. Mas vou repetir, o IP está na camada da internet, ele não está na camada de transporte, ele é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Já o TCP, esse sim está na camada de transporte. Então voltamos para a questão. Entre os protocolos que compõem o TCP/IP, inclui-se o IP, é verdade, que se localiza na camada de transporte. Errado, o IP não está na camada de transporte, está na camada da internet da arquitetura TCP/IP. Portanto, marcamos como errado essa questão. Quer dizer, bastaria nessa questão colocar que o IP localiza-se na camada da internet, aí estaria certo, mas dizer que está na camada de transporte está errado. Quem está na camada de transporte é o TCP e o UDP. O IP é na camada da internet. Perfeito, pessoal?